Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre a fome no Brasil. Recentemente, o debate público foi inundado de estatísticas alarmantes sobre a insegurança alimentar no país. E é preciso registrar algumas ressalvas muito importantes a respeito desses números. Mas já que hoje é dia 13, vamos começar desmascarando mais uma mentira recorrente do senhor Lula da Silva. O ex-corrupto de estimação dos jornalistas vive alardeando por aí que o PT acabou com a fome no país. Até parece. Vamos conferir a cara de pau do Lula nessa entrevista para o Podpah, em que ele cita informações completamente inverídicas sobre a insegurança alimentar no país durante o seu governo. Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso, não é porque falta de comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem. Falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Bom, para começo de conversa, esse dado de que havia 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil em 2020 e 33 milhões de famintos em 2021 não é oficial. Não são números do IBGE. Essa projeção estatística consta de uma pesquisa realizada pela Rede Pessan, executada pela Vox Populi e apoiada por uma série de ONGs como a Oxfam. A iniciativa, que foi batizada de Olhe para a Fome, data de 2020, o que, por sua vez, impede uma comparação adequada com índices anteriores. Portanto, quando você viu um populista tirando da cartola essas estimativas de 20, 30 milhões de famintos, lembre-se de que esses números exorbitantes não refletem dados oficiais do Estado e podem estar enviesados aí por razões políticas ou econômicas. Fora que tem alguns dados de 2020 e 2021 que não corroboram esses resultados do Olhe para a Fome. Primeiro, em razão do auxílio emergencial, a pobreza extrema no Brasil recuou para o seu menor nível histórico em 2020, 3,3% da população em plena pandemia. De acordo com os pesquisadores da FGV, 15 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza até agosto de 2020, uma queda inédita de 23%. Segundo o dado, atualmente o valor médio pago pelo Auxílio Brasil de R$ 409 é mais que o dobro do valor médio pago pelo Bolsa Família, que era de R$ 191. E terceiro fato, o novo Auxílio Brasil, ele beneficia 3 milhões e 500 mil lares a mais do que o Bolsa Família. Pra vocês terem uma ideia, segundo o levantamento da Globo News, com base aí em dados oficiais da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, nos 5 primeiros meses de 2022, o governo federal já superou todo o investimento com o Bolsa Família no ano passado. Portanto, o Brasil de hoje tem o maior programa de transferência de renda da sua história, muito maior do que na era petista. Os acréscimos do Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família superam com folga a inflação. A massa salarial também cresceu e o desemprego, medido pelo IBGE, é o menor desde 2015. Por isso, soa um pouco estranho que a fome tenha aumentado tanto nesse contexto. Mas vamos voltar para a fala do Lula. Nós acabamos com a fome em 2012. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Bom, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa falsidade, até as agências de checagem se viram obrigadas a corrigir o seu malandro preferido. Manchete do Aos Fatos, aspas, em entrevista ao podcast Podpah, Lula erra ao citar dados sobre fome e legado do PT na economia. Só um comentário lateral. Reparem que mesmo diante de uma desonestidade flagrante, a imprensa militante alivia para o Lula e transforma mentiras deslavadas em simples erros. Mas vamos adiante com a constatação da equipe do Aos Fatos. Aspas, é falso que o Brasil acabou com a fome em 2012. Em nenhum momento da série histórica da pesquisa do IBGE sobre insegurança alimentar, iniciada em 2004, o país deixou de registrar milhões de pessoas na categoria grave, equivalente à fome. Parece que o Lula resolveu aí varrer para debaixo do tapete mais de 7 milhões de brasileiros com fome identificados pelo IBGE em 2012, quase 4% da população. Mas os números da fome são muito piores para Lula e sua caterva. Isso porque, de acordo com dados oficiais do IBGE, a insegurança alimentar no Brasil piorou sob a gestão do Partido dos Trabalhadores.
Segundo reportagem da CNN Brasil, publicada na semana passada, em 2004 a insegurança alimentar assolava 34% dos lares brasileiros. O índice caiu para 30% em 2009 e atingiu o seu mínimo em 2013, 22%. Mas daí para frente, a tendência foi revertida e a fome aumentou. Conforme dados da última pesquisa de orçamentos familiares de 2017 e 2018, dos 68 milhões de domicílios do país, 36% estavam com algum nível de insegurança alimentar, o que representa aí quase 85 milhões de pessoas, pessoal. Assim, dois fatos saltam aos olhos sobre a fome no Brasil nesse começo de século. Primeiro, em apenas 4 anos, de 2013 a 2017, a crise provocada pelo desgoverno corrupto do PT fez a insegurança alimentar aumentar 62% no Brasil, e isso sem pandemia e sem guerra. E o segundo fato, ainda de acordo com o IBGE, em 2004, no primeiro governo Lula, a insegurança alimentar castigava 34% dos lares brasileiros. E em 2017, um ano depois do impeachment da Dilma, a insegurança alimentar estava em 36%. Ou seja, essa história de que o Partido dos Trabalhadores acabou com a fome no Brasil é uma tremenda de uma falácia, é 100% fake news. Vamos retomar a fala do Lula lá no Podpah. Nós acabamos com a fome em 2012. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Olha, chega a ser impressionante. O talento do Lula em faltar com a verdade é tão especial que ele consegue mentir 2 vezes na mesma frase. O nosso Pinóquio de São Bernardo mente sobre o fim da fome e aí no embalo inventa que a ONU reconheceu a sua mentira. 2 balelas em menos de 5 segundos. E aqui tem um aspecto interessante para a gente refletir. Mentirosos profissionais discursam com convicção e enfeitam as suas lorotas com riqueza de detalhes para criar a ilusão de que eles estão falando a verdade. É por isso que, ao mentir, o Lula não se contenta em dizer que acabou com a fome no Brasil, não. Ele ainda cita uma data e uma organização internacional que teria validado esse feito histórico. Por isso eu reafirmo, sem medo de errar, Lula é um mentiroso que se especializou em inventar números, dados e estatísticas para enganar o público, no Brasil e no exterior. Isso não é minha opinião, pessoal, é um fato relatado pelo próprio Lula. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Como você viu, nosso ilustre ex-condenado já tinha confessado aos risos seu péssimo hábito de mentir sobre os números da miséria no Brasil em busca de popularidade. Mas o mais triste é que mesmo depois de quase 2 anos de reclusão, para repensar a vida, para evoluir o seu caráter, o Lula ainda continua o mesmo traste que ele era antes de se hospedar na Polícia Federal. Que dizem que eu montei uma quadrilha para governar esse país. Montei uma quadrilha assim, uma quadrilha que tirou 36 milhões de pessoas da miséria, uma quadrilha que levou 40 milhões de pessoas da classe média. Bom, quando o assunto é miséria, eu confio mais nos dados verificados do IBGE do que num político ex-condenado por corrupção que está gravado em vídeo confessando que há décadas mente sobre os números da pobreza e da fome no país. E de acordo com o IBGE, segundo os critérios do Banco Mundial, 52 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza quando o PT foi retirado da cena do crime em 2016. Portanto, não se engane. Esse é o verdadeiro saldo de Lula, Dilma e companhia no poder. Mais de 1/4 dos brasileiros na pobreza e mais de 1/3 dos lares vivendo em situação de insegurança alimentar. E isso sem pandemia e sem guerra. Tudo fruto da incompetência
do descaso e da corrupção da esquerda brasileira. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.